Repercuta. Olha o homem aí, olha ele aí. Oi. É isso aí. E aí, Thiago, bom dia, como é que estás? Bom dia, cara, tudo bem? Tirando o Fechou. vento que tá aqui em São Paulo, tá terrível. Aqui, engraçado. Recife tá chovendo. Aí aqui pra gente tá o maior inverno, assim. A gente tá achando que, sabe, nossa, porque tá um friozinho bom. Se viesse pra cá, ia dizer, não, peraí, pô. Isso não é frio, não. Aqui tá bem, assim, tava um dia de calor ontem, aí começou a ventar à noite, de repente caiu uma chuva e hoje tá uma ventania nervosa daquelas. Tu fala da capital, Thiago, tu tá onde agora? Eu tô em Taboão da Serra, que é um município de São Paulo, né? A cidade com a maior densidade demográfica de São Paulo, ou seja, tem mais habitante do que metro quadrado aqui. É tipo a China. A gente tem uma China em São Paulo que se chama Taboão da Serra. Né? Tiago, meu irmão, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente vinha em contato já há bastante tempo. Finalmente estamos aqui, né, pela transmissão e gravação do episódio, velho. Bem-vindo. Pô, que massa que a gente tá aí conversando depois de tanto tempo, né? Era pra ter feito lá em abril, mas acabou não rolando. E aí, tipo, tem o tempo certo pra acontecer. Eu acho que agora é o tempo certo de acontecer. Vamos embora. Tiago, vê só, muita coisa para saber. Eu tô aqui com o teu... Eu fiz o estudo do Tiago, que eu sou desses. Você pegou meu portfólio para estudar, cara? ouvi o som da Indigna, uma das tuas bandas. Curti pra caramba, já te dizer assim, sem nenhuma demagogia. O teu estilo, o teu jeito de tocar, enfim, velho, com muito metabolismo, assim, sabe? Bastante verdadeiro. Tiago, velho, a pergunta que eu sempre faço no início de todo episódio: primeira vez que tu viu uma bateria na vida, onde e quando tu decidiu carregar tanto peso, ser o primeiro a chegar e o último a sair? Cara, eu vou te dizer que essa paixão é uma paixão antiga. É uma paixão antiga, tipo, quando eu tinha 4 anos de idade, eu morava em Suzano. E o meu pai, ele foi comprar uma TV. Ele foi comprar uma TV lá no centro de Suzano, que é um outro bairro de São Paulo, né? Na verdade, um outro município, né? De São Paulo. E, cara, quando a gente estava chegando na loja, isso é década de 80, eu devia ter uns 3 anos, devia ser 87, 88, por aí, 3, 4 anos. Eu lembro que ao lado, eu tenho essa visão muito nítida, que ao lado tinha uma loja com uma batera montada, uma batera vermelha. E aquela coisa de desprender da mão do pai, da mãe, sabe, sair correndo, eu desprendi da mão do meu pai e fiquei na vitrine parado assim, tipo, olhei, fixei e aquela visão nunca mais saiu da minha cabeça. Mas o legal também é que, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que ouviu muita música, né? Então, ela me deu o primeiro disco do Sabá, ela me deu o primeiro disco do Metallica, ela me deu o primeiro disco de Janis Joplin, né? Ouvia muito Phil Collins, Roupa Nova. E aí também veio o lance de, tipo assim, pô, aquele cara canta e toca. E isso, tipo, já me deixou muito... Eu fiquei muito aficionado por aquilo. Falei, pô, cantar e tocar, né? Mas era mais o tocar do que o cantar, né? Então, tipo, o cantar, na verdade, veio depois. Agora que eu faço frenesia, eu e a Thaís, mas é só mais a questão do tocar batera mesmo, né? E foi, assim, com 4 anos de idade, foi um primeiro contato com a batera, né? Saquei. Dos 3 para os 12, é quando tu começa a estudar, né? De fato. Nesse meio tempo aí, o que é que rolou? Até tu começar, assim, por que não iniciou antes, né? O estudo, eu fiquei pensando nisso, com 7, 8 e tal. Foram pedidos anuais de pai, me dá uma bateria. Pai, eu quero uma bateria. Foram pedidos anuais de pai, eu quero uma bateria.
E assim, eu não ganhei a bateria, né? Eu conquistei a bateria. Meu pai é serralheiro, né? E aí ele fez um trato comigo quando eu tinha 11 anos. Eu pedi pra ele, né? E eu tinha ganhado um violão antes, né? Violão velho, cara, com o tampo soltando, assim, as cordas tudo enferrujadas. Mas eu aprendi a tocar uns acordes ali. E aí, tipo, meu pai e minha mãe viram que, tipo, o negócio não era brincadeira, que eu queria mesmo, né? E aí, quando eu fiz 11 anos, né? No ano que eu fiz 11 anos, eu falei pro meu pai, eu falei, eu quero a bateria de presente e tal. E ele falou, vamos deixar isso aí rolar e tal. Vamos ver o que acontece. No ano seguinte, o ano qual eu faria 12 anos, eu... Era início do ano letivo, né? Meu pai chegou e virou pra mim e falou, você quer a bateria mesmo, né? Eu falei, quero. Ele falou, vai pra escola, quando você voltar a gente conversa. Quando eu voltei, tinha uma roupa. Essas roupas de trabalho, uma roupa bem surrada, assim. Falou, ó, você vai botar essa roupa aqui, vai descer lá na oficina, você vai varrer toda a oficina, todos os dias. Você vai varrer a oficina, você vai pintar as grades, se tiver ferro para furar, você fura. Todos os dias. E aí a gente vai conversando durante o ano. E aí, durante o ano inteiro, eu fiz isso toda vez. Voltava da escola, botava a roupa, almoçava, descia, pintava as coisas, varria a oficina, ajeitava tudo direitinho, depois eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu tinha que lição da escola, eu fazia, se eu tinha, sei lá, se eu quisesse ir brincar com os meus amigos, eu ia, mas todo dia eu tinha esse compromisso com ele. E aí, quando chegou na semana do meu aniversário, que foi no dia 5 de setembro, eu faço aniversário no dia 8, ele chegou com uma caixa em casa, escrito Memphis by Itajima, e aí ele falou assim, ó, tá aqui seu pagamento. E aí foi a primeira bateria que eu tive, né, que foi fruto de uma conquista. Ele me ensinou a conquistar as coisas desde cedo, e foi um lance que, assim, eu levo pra minha vida, né? Tudo que tem na vida, nada vem de mão beijada, nada vem fácil. Você acerta, você erra, e você vai fazendo as coisas, vai acertando, errando, e vai fazendo com que as coisas aconteçam, né? E aí eu comecei a estudar com 12 anos, né? No mesmo ano já comecei a pegar umas primeiras aulas, mas foram poucas aulas também, tipo assim, eu peguei as primeiras, foram 6 meses de aula, né? Depois meu pai teve uma dificuldade financeira, a gente não conseguiu seguir com as aulas, mas eu continuei estudando, né? Eu continuei fazendo as coisas acontecerem. Depois, com 13, 14, continuei estudando com aquele método que eu tinha pego lá atrás. Foi onde eu também conheci o Bateras Beat, né? Não estudei lá, mas eu tipo, passei lá na frente, tipo, com 14 anos, e vi que tinha músicos tocando na frente, galera, né, já tinha ouvido falar do 100% Brasil. Eu falei, porra, uma coisa de louco, assim, porque eu parei na frente do Bateras e falei, um dia eu vou dar aula aqui, velho. Eu tinha 14 anos, passaram-se 26 anos depois, eu fui dar aula. 26 não, um pouquinho antes, né? Porque vai fazer 5 anos que eu tô dando aula lá no Bateras, então, um pouquinho antes, mas assim, foi uma coisa meio que eu joguei pro universo, ele deu o tempo dele, né? Mas voltando aos estudos da batera, aí com 13 para 14 anos, eu peguei umas outras aulas numa escola aqui, umas aulas avulsas numa escola aqui, e aí eu aprendi a ler, de fato, aprendi a leitura musical, a leitura de batera, né? E cara, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de ouvir música, nunca fiz, assim, nunca deixei de fazer as coisas dentro da música, né? E depois que eu comecei a ler, aí eu comecei a comprar mais métodos, comecei a estudar técnica, quando eu comecei a fazer as coisas, né? Com 15 anos eu começo a tocar na noite. Eu comecei a tocar na noite com 15 anos, comecei a fazer banda de baile, era uma banda meu. Os caras tocavam de Beatles a Ivete Sangalo, assim, na noite, sabe? Era tipo muito louco. E aí, cara, foi o meu início na música. Eu toquei aí dos 15 até os 22 com essa banda, né? Fiz outras gigs com outras bandas e tal, mas toquei dos 15 aos 22. Parei um tempo para estudar, né? Estudar, fiz outra coisa na minha vida, tipo, estudei outra área na minha vida, né? Sou pós-graduado em enfermagem,
né? Docência do ensino superior com ênfase em saúde pública. Então, tipo, trabalhei também 8 anos na área como enfermeiro, mas nunca larguei a música. Então a música sempre esteve presente ali. Tipo, por mais que eu estivesse trabalhando, eu sempre tinha uma gig, tinha um aluno, né? Aluno também, dar aula. Eu comecei a dar aula cedo, cara. Eu comecei a dar aula, com acho que 16 anos. Eu entrei numa igreja batista para dar aula, cara, e foi um grande aprendizado para mim. Foi ali que eu comecei a aprender mais, né? Porque há 16 anos, certo que eu estudava muito mesmo. E aí foi uma coisa que eu, cara, peguei pra mim assim e foi um boom. Porque foi eu entrar na igreja e de repente eu tinha tipo quase 8 9 alunos, né? Pô, pra um cara de 16 anos, isso pra mim, e lá na época, lá atrás, né? Pra mim era bom demais. Então foi onde eu aprendi bastante, assim. Ô, A Jade, gente é quase. eu não Oi. tô te vendo aqui, viu? Eu não tô te vendo na minha live, eu É só tô mesmo, me cara? vendo. É, É mesmo? Pra mim tá eu não normal tô, aqui. eu não tô te vendo, estou me vendo. Mas Caramba, tudo velho. bem. É, Pra mim tá normal aqui. Eu assino, mas você. Tá a tela então, dividida aqui. Vamos embora. São bugs do Instagram. Mas eu não sou tão é isso. tímido assim, não, tá? Não tô escondido, não. Bora ver Beleza? se alguma coisa mudar, tu me fala aí. Não, tranquilo. E a gente tava falando, Thiago, tava falando da tua data. A gente é quase a mesma data. Tu é do dia 8 de setembro, eu sou de 1º de setembro. A gente Ah, tá é? junto ali quase. Pô, É, mas tudo a você é do mesma. mesmo ano também? Que ano que você é? Eu sou, não, eu sou de 89. Sou um pouquinho Ah, tá, isso. mais novo. Tá. Só um Sou de pouquinho. 8, sou de 84. Você tá chegando lá também, calma. Você vai. Você vai. Tiago, agora vê só, tu falou dos estudos e eu Ah, quero que tu destaque também os professores que foram importantes, mas acredito que antes das aulas, normalmente é assim, né? Os bateristas que tu viu tocar, né, por aí, que te inspiraram. Os que tu viu, os que tu tenha visto pessoalmente mesmo, uhum. ou os das grandes bandas aí que te inspiraram, velho. Acho que é importante falar desses caras de referências, assim. Cara, não tem como falar nesse momento. Assim, não me inspirou diretamente, mas foi disco que eu ouvi bastante, né? Então, tipo assim, eu tenho, por mais que todo mundo fale e tal, não sei o quê, eu sempre falo, cara, o cara quando é precursor, quando ele fez algo que ninguém fez, pra mim ele tem um valor, que quando ele chegou lá tudo era mato. É fácil falar depois, né? Tá todo mundo tocando, falar que o cara é ruim, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Eu, pra mim, quando eu ganhei o And Justice for All, foi um disco que mudou minha vida. Então, o Lars Ulrich, pra mim, ele é um dos bateras, dos grandes bateras, né? Que o metal teve, que o metal tem ainda, porque ele tá vivo, né? E nesse momento também a gente não pode esquecer, tipo assim, foi um outro disco que eu ganhei também, como eu falei lá no começo. O disco do Sabá, então quando eu vi o Bill Ward a primeira vez, eu falei, pô, tem coisa aqui, né? Então esses me influenciaram, assim, no primeiro momento. Mas aí foram épocas, né? Então, tipo assim, eu posso pegar, vai, dos meus 12 aos meus 14, foram esses dois. Dos meus 14 pra frente, cara, aí foi Neil Peart, John Bonham, João Baroni, Serginho Orval. Tipo, aí era aquela coisa de, meu, eu preciso escutar esses caras, né? Preciso escutar esses caras tocar, eu preciso saber o que tá acontecendo, né? É, uma outra coisa, uma outra particularidade, né? Todo mundo, uma grande parte da galera, eles começam né, no rock e acabam indo para coisas mais difíceis. Eu dei uma sorte, porque o primeiro professor ele era do jazz. Então ele me mostrou muita coisa. Ele me mostrou muita coisa que, tipo assim, não, não era do rock, era do jazz. Então, tipo assim, quando eu comecei eu já tinha acesso a Dave Weckl, já tinha acesso a Dennis Chambers, Vinny Colaiuta, Virgil Donati, entendeu?
Waiter Report com Peter Erskine. Então, tipo, eu comecei a ouvir essas coisas assim, né? Tony Williams. Então, comecei a ouvir essas coisas assim, tipo, muito cedo. Então, o meu caminho, ele foi meio que inverso do que todo mundo faz, né? Todo mundo vai pro rock e depois vai pro jazz. Eu comecei ouvindo jazz, eu comecei ouvindo essas coisas. E depois, né, até com a primeira banda que eu toquei, a gente fazia muito tema instrumental, a gente estudava muito com tema instrumental. Então, assim, tocava The Chicken, 500 Miles, Spain, essas coisas assim. A gente tocava coisas legais, que por um garoto de 16 anos é uma puta novidade, né? Então, Total. cara, e assim, aí se eu posso citar, depois disso, tipo, vem o Neil Peart, John Bonham, pra caramba, né? E aí veio com a Indigna, né? Isso aí muito tempo depois, eu falo agora de 2010. Em 2010 vem a Indigna na minha vida. Que era assim, eu sempre toquei na noite, mas eu sempre tive uma mão muito pesada. Eu tocava já com baqueta, sempre toquei com baqueta muito grossa, e sempre tive uma mão muito pesada. Até o cara da banda, o Jorge, falava pra mim: Thiago, você tem que tocar metal, cara, você tem a mão muito pesada. Porque assim, às vezes tinha que ter uma dinâmica e assim, eu sofria pra tocar baixo, né? Não que bateria de metal não tem dinâmica sim, né? É só ver as notas fantasmas do Eloy Casagrande, você vai entender o que é dinâmica. Entendeu? E aí, cara, tipo, quando eu comecei a estudar, tipo, o lance do metal, né? Falar de professores, né? O meu primeiro professor, que é o James, na verdade eu tenho um outro primeiro professor que é de coração. Que esse cara, assim, ele me deu grandes oportunidades. Por quê? Ele foi o primeiro cara a me falar assim: cara, não tem por que você não estudar. Você não tem um pad, você tem um travesseiro. Você não tem a bateria, arruma alguma coisa para você estudar. E o meu pai tinha um pneu de estoque, assim, que ele tinha uma Kombi, e ele tinha um pneu que ele guardava no meu quarto, cara. Massa. E, bicho, eu comecei a estudar, eu não tinha batera. Eu comecei a estudar batera antes de ter batera. E foi graças ao William Casanova. Né? O William, mano, é um cara que ele me abriu uma porta assim, tipo, molequinho, 11 anos de idade, ele já era mais velho que eu. E nessa banda que eu entrei depois, que foi a primeira banda, ele tocava. E eu substituí ele. Entendeu? Então, tipo assim, era uma banda que tipo tinha 180 músicas para mais de repertório e eu substituí ele. Foi uma coisa que o lugar que era dele foi concedido a mim e ele que foi o cara que me ensinou. Entendeu? Ele foi o cara que me abriu a porta. Né? Então, esse é um professor de gratidão, ele não me cobrava nada por aula, mas ele me ensinou o rudimento, ele me ensinou o paradiddle, ele me ensinou o toque simples, ele me ensinou o toque duplo, e só me deu a história assim, de tipo, cara, estudar é isso, você tem que estudar, você tem que, tipo, praticar. Meu, esse foi o primeiro. Depois veio o James, que esse era do jazz, esse era o professor que me, tipo, mostrou o caminho, assim, né, do jazz, né. O lance de ter ouvido e falar assim, caramba, isso é uma forma diferente de se tocar, né? Isso é uma forma interessante de tocar. Aí, cara, em ordem cronológica, assim, eu sei que tive o outro professor, que foi o Marcelo, que foi o que me ensinou a ler, né? Me ensinou a leitura. Serginho Baldassi, que, mano, é uma referência de Caixa Clara aqui em São Paulo, né? Ele é um cara que é muito referência em Caixa Clara, ele é referência em leitura, composição, arranjo, né? E assim, ele é um cara que a bateria é a extensão dele. Serginho Baldassi também acreditou muito em mim, me deu muita aula quando eu não podia pagar, ele falava, não, vem cá estudar comigo. Daí pra frente, quando veio a Indigna, aí eu conheci o outro mundo, né? Que foi
Outro mundo de tipo, cara, existe um mundo aqui chamado metal. E esse mundo aqui ele te judia. Esse mundo aqui ele vai te judiar. Ele vai te macetar, mas ele vai te trazer grandes prazeres. Cara, e te digo que quando eu comecei a estudar pedal duplo, quando eu comecei a estudar a onda do metal, o meu primeiro contato foi o Aquiles. Não cheguei a pegar aula direto com ele, pelo contrário, eu era fã Aquiles, assim, queria fazer as ondas que ele fazia e tal. E a primeira coisa que eu vi ali que, tipo, mano, a repetição leva à perfeição. Primeira onda que eu vi do Aquiles é tipo assim, repete muito, repete várias vezes. Quando você estiver cansado, você vai repetir de novo que o negócio vai dar certo. Entendeu? Bom, Então o metal ele não tem muita receita de bolo. É repetição, 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 sabe? Até ficar fácil, até sua memória muscular tiver na mão mesmo. Então assim, não tem muito segredo. O segredo do metal, para mim, é claro, você ter persistência, você ter uma rotina, mas é repetição. Tem que ter uma repetição ali e de BPM em BPM você vai, né, fazendo o rolê acontecer. Depois que eu peguei essa onda do Aquiles, eu falei, não, agora eu preciso de um professor presencial. E já tinham muitos bateras aqui que eu conheci e falavam, mano, peguei aula com a Milka, peguei aula com a Milka, peguei aula com a Milka. Pô, mas que caralhos é o Amilcar, né? Aí eu falei, tá, pô, a Milcar do Torture Squad, mano. A Milcar do Torture Squad. Aí fui ouvir a banda, aí fui conhecendo e tal. Eu falei, pô, legal. Entrei em contato com ele, ele já dava aula no Bateras. Só que ele falou, cara, se você veio até a mim, vamos, né? Vamos ver um esquema e tal. E aí eu comecei a pegar aula particular com ele. E isso aí era em 2015, 2014. Foi no ano do 7-1, foi em 2014 mesmo. 2014, isso. Inesquecível. Isso, não dá pra esquecer, não. E assim, aí ali quando eu comecei a pegar a aula com a Milcar, a gente já tipo, começou a afinar as ideias e, mano, o lance começou a fluir, assim, né? Ele me ensinou muita técnica, muita coisa legal, que eu levo pra minha vida até hoje. Tipo, uma aula com a Milcar sempre tipo uma surpresa, porque é uma aula boa, é uma aula completa mesmo. Um cara legal. Quem tá aqui em São Paulo, né? Hoje a gente dá aula lá em Pinheiros juntos, né? Hoje a gente trabalha junto. Eu trabalho em Pinheiros com a Milcar, né? Ele é sócio lá do Bateras Pinheiros. E eu trabalho com ele, eu dou aula lá e assim, isso é uma honra, né? Porque eu comecei lá atrás como aluno, e aluno, admirador, ouvindo o som, e hoje, tipo, trabalhar junto é uma honra, né? E ele dá uma força também, divulga pra caramba a minha banda, divulga pra caramba todos os meus trabalhos, é um cara que incentiva pra caramba, então eu ganhei, além de um professor, eu ganhei um amigo pra vida, assim, né? É isso. Muito bom. Tiago, aproveitar o gancho, a gente vai falar da Indigna com destaque maior, né, como um dos teus projetos, o projeto Frenesi também. Mas eu queria falar um pouco da tua entrada no Bateras Beats, como é que rolou. Tu falou, tu já citou 5 anos já que tá lá, né? Tá em mais de uma escola, né? Pinheiros, Taboão também, né? Pinheiros, Taboão. Tem outros rondando aí que eu não posso falar aí. Como é que foi a tua entrada lá? Como é que tem sido esse teu período lá? E se tu puder, assim, muita gente já conhece, mas nunca é demais falar um pouco do conceito da escola, como é que funciona. Eu quero que tu fale também o que é que os alunos procuram ao chegar lá, sabe? Se é mais a praia do rock mesmo, o que é que tu tem ganho a partir do contato com essa geração mais nova, né? O pessoal mais novo que a gente, né? Sim. Cara, olha, primeiro vamos falar do Bateras, né? O Bateras é uma escola que começa em 1992, lá em Brasília. É uma escola que, cara, foi fundada pelo Dino, que ele estudou com a galera lá fora, ele veio com essa ideia de montar um lance de trilho, né? Um lance de método, uma metodologia. E
Pô, de 92 a 2025, a gente tem 33 anos de estrada. O método foi se reformulando, ele era um método só e se repartiu em níveis, né? Hoje, tipo assim, o Bateras conta aí, acho que quase 50 unidades espalhadas pelo mundo, cara. Sabe? É uma escola que é bem conceituada dentro e fora do país, né? Então temos unidades na China, Itália, Portugal, né? Já tivemos unidades nos Estados Unidos, já tivemos unidades na Argentina. Então, assim, o que eu posso te falar do Bateras? É uma escola que você vai aprender realmente a tocar batera e você vai aprender música, entendeu? E quando eu falo aprender música, não é a música tocada. Você vai aprender a sua teoria musical, e é a música de verdade, né? O estudo da música. Que ensinar a tocar música, cara, é uma coisa muito fácil. Você não precisa saber de teoria para eu te ensinar a tocar música. Eu te falo, ó, bate aqui, 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 faz isso várias vezes e o negócio dá certo. O que acontece é que a gente faz dentro da metodologia. Então, a metodologia tem 6 níveis, né? Então, o cara entra no nível 1, onde ele vai aprender rudimento, ele vai aprender a leitura musical, leitura rítmica, as primeiras levadas, vai aprender virada, né? E tem uma peça, né? Uma peça desenvolvida em paradiddle. Já tem uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta, Batera. Isso, já peguei aqui. Então, assim, você aprende uma peça, que é o Paradiddle Beat e o Tribal Groove. Já no primeiro nível, você aprende duas peças muito importantes, porque uma é desenvolvida uma desenvolvida só em cima de Paradiddle e dinâmica, que você já aprende no primeiro nível, e a outra é uma peça para apresentação, é tipo um solo, entendeu? Então, assim, é uma coisa diferenciada, né? Uma coisa que eu falo do Bateras também é você ter a aula, por mais que nós tenhamos uma metodologia, a gente tem a leitura do aluno, né? A gente tem a leitura do aluno, a gente sabe que, tipo assim, não dá para dar a mesma aula para um moleque de 16 anos para um cara que é advogado, para um cara que é do TI, para um cara que é médico, sabe? Uma mulher que, tipo, tá numa posição muito, sabe, que é chefe do mercado, sabe, que é chefe do mercado financeiro. Não dá para colocar assim, tipo assim, não tem como. É uma outra. Tem que ser uma aula individualizada, né? A gente sempre prega isso. Se o cara for estudar pra caramba, pra querer ser músico e tal, ali tem toda a porta de entrada para ele ser isso, entendeu? É claro que vai chegar um ponto que ele vai passar de todos os níveis e ele vai precisar voar para outros áreas. Mas o Bateras já deixa o cara tipo muito bem alinhado para qualquer coisa que ele for fazer dentro da música, como baterista. Antes era só instituto de bateria, agora é uma escola de música, né? É um music school, né? E a gente está aderindo também a essa nova forma hoje de prática de banda, onde eu também dou aula de prática de banda, né? Então, assim, cara, você hoje, como pegando o gancho no que você perguntou, como é vir com essa galera de hoje? Por isso que tem a prática de banda. As pessoas querem muito clique-clique, sabe? Tipo, eu quero pegar a aula, mas eu já quero aplicar aqui o que eu fiz na aula. Vamos para a prática de banda, então, é que você vai entender na prática. E na prática, sabe o que acontece? A pessoa acaba caindo em si e falando assim, eu preciso estudar mais. Porque para eu fazer determinada coisa, eu preciso estudar para acontecer. Entendeu? Entendi, saquei. Normalmente, Thiago, como é que funciona as turmas? Com quantos alunos tu tem hoje, por exemplo? Fiquei curioso. Cara, assim, são aulas individuais, né? São aulas individuais. Entendi. Hoje acho que eu tô com uns 26 alunos. Acho que uns 26 alunos. Juntando com o que está acontecendo aí agora, uns 26 alunos. Tá? São aulas individuais, cara. São aulas de 50 minutos, né? São 20 minutos estudando no pad, aí que vem a outra parte da história.
são 20 minutos estudando no pad, 30 minutos estudando na bateria. Sempre Boa. assim. Então, eu dou aula, Boa. cara, segunda, de segunda a quinta eu dou aula. Sexta-feira eu dou aula também, mas é tipo só na parte da manhã, né? Porque à noite eu toco. Então, normalmente é isso. Boa. Vamos para a pergunta aqui do Tigrão Fera Oficial. Acho que é isso. Uma pergunta. Batera que gosta de improvisar na música do seu jeito musical. Isso é um erro? Não sei se deu para entender, Tiago. Eu acho assim, cara. Ó, quando eu comecei a tocar, depende do que é o improviso. Se é a hora do improviso, né? Se é a hora do improviso, legal. Passa do seu jeito, faz o que você está sentindo dentro da técnica, junta a técnica que está dentro de você, monta um contexto, né? Porque o improviso, por mais que não pareça, o improviso é uma coisa meio que ele não é só instintivo. Você pensa antes do que você vai fazer. Pensa muito, né? Agora vamos supor, o cara tá tocando uma música. A música foi escrita de uma forma. Aí você começa a improvisar demais em cima da música. Precisa ver se você não está atropelando o vocal. Precisa ver se você não está atropelando o tipo, a guitarra. Precisa ver se você não está atropelando tipo a música. Porque afinal, a música comercial ela é feita para cantores. Ela não é feita para instrumentistas. A gente faz a cama para o cantor cantar. Quando você entende isso, você entende que você precisa quebrar tanto. Não precisa quebrar tanto. Precisa só fazer o que a música pede, né? Você ficar improvisando em cima demais de uma música que está sendo tocada, né, que está sendo cantada, por exemplo, não é errado, mas não fica legal, né? Imagina, o cara tá cantando, você tá... E o cara tentando cantar e você... Não dá, né? Não dá. É isso. Massa. Massa. Tiago, velho, vamos falar das bandas com destaque para a Indigna e para o projeto Frenesi, mas eu tô ligado das várias outras que tu já passou, né? Sim. Edelweiss, acho que é esse o nome. Amba, lá atrás, né? Os outros grupos. Liferica, de hard rock, né? Tá viajando no tempo aí, né? Até chegar na Indigna. Eu quero que tu fale como é que é o Thiago para cada. Como é que foi o Thiago para cada banda dessa? E é massa falar disso, porque é a construção do Thiago que é hoje, né? Vem uns tijolinhos ali. E aí eu quero que tu destaque o projeto Frenesi, onde tu canta e toca, né? E a Indigna, que eu ouvi também, até puxar algumas curiosidades aí, que eu curti pra caramba. E foi nessa hora que eu digo, esse cara tem mão pesada. Esse cara usa topo de cabo de vassoura aqui pra tocar. Eu curti. É 2B. Agora que eu tô com uma linha de baquetas legal, né? Da Alfa, cara, eu tô usando 5B e tô muito contente, né? Porque ela tem um peso legal. Ela tem uma durabilidade legal, então assim, estou muito contente com a 5B que eu estou usando hoje. Mas antes, quando eu usava de uma outra marca, tinha que ser 2B mesmo. E não tinha ideia. Né? Cara, ó, Edelweiss e Âmbar, essas bandas vieram logo depois da primeira banda que eu toquei. Então foi quando eu saí da primeira banda, que era Erros Humanos, né? Saí da Erros Humanos e aí comecei a estudar, mas eu queria, queria ter uma gig pra fazer sempre, pra continuar ganhando uma grana e tal. E aí, cara, eu fui tocar com a Edelweiss primeiro. Eu fui, pra Âmbar também. Essa Âmbar é de um cara chamado Pedro Ferrarini, né? É uma banda que, assim, a gente fazia bastante casamento, fazia eventos esporádicos, né? Aí quando eu voltei, né?
eu sempre estudei, a galera aqui do Tá Bom me conhece bastante. Sempre estudei, sempre estava envolvido as coisas. Quando eu entrei na Indigna, lá em 2010, na verdade foi tipo a Thaís me ligou, e nós não éramos casados ainda. Nós éramos amigos da escola. da época de escola, assim. Então, tipo, meu primeiro dia trabalhando como enfermeira, ela me liga. Ela me liga e fala assim: Thiago, tudo bem? A Thaís aqui, da Indigna e tal. Cara, a gente precisa gravar um disco e tal, e... Meu, eu acho que você consegue fazer essa parada pra gente, né? Todo mundo te indica, todo mundo fala e tal. E aí foi. Eu falei pra ela: olha, faz tempo que eu não toco, tava quase 5 anos parado, né? Tipo, só fazendo uma gig aqui, outra ali. E era um mundo novo pra mim, que era tipo new metal, era uma coisa assim, né? Então, meu, foi tipo um lance que aconteceu. E eu falei: manda as músicas pra mim. Comecei a ouvir as músicas, comecei a me interessar e tal. Aí com uns 3 meses a gente entrou no estúdio e nós gravamos as músicas, né? Que acho que foi a primeira versão de Espírito de Porco, Medo, Sufocante, acho que foi isso, não lembro essas músicas. E aí eu curti, eu falei assim: caramba, legal isso aqui, mano. Ela falou: Thiago, tem um show na Casa de Cultura de Santa Teresa, que é um bairro que tem aqui ao lado nosso. Tem um show lá, tal, você não quer participar pra gente não ter que cancelar? Eu falei: não, claro, vamos lá. Quando eu cheguei no show, mano, tava todo mundo com a camiseta da banda já. E aí, tipo, eu falei assim: opa, aqui já, né, aqui é um terreno que já tá fértil, né? Isso. Aqui é um terreno que tá fértil. E aí, toquei, mano, primeiro show, pô, a Casa de Cultura incendiou, como sempre foram os shows da Indigna, incendiou tal. Aí no final, a Thaís veio me agradecer, ela: obrigado, me deu um abraço, eu falei assim: e aí, quando que é o próximo? Ela: o quê? Eu falei: quando que é o próximo? Ela: você vai ficar? Eu falei: vou. E aí, mano, minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi aí que, tipo assim, me abriu os horizontes até pra voltar a ser o que eu era, né? Porque dentro assim, do que eu trabalhei e tal, eu sofri muito, que tipo, tive burnout e tal. E aí foi uma coisa que, estando na banda, estando com a Thaís, ela tipo, me incentivou, falou: cara, você não é outra coisa, você é isso. Você precisa ser isso, de fato, sabe? Do começo ao fim. Acordar músico, dormir músico, sabe? E tipo, mano, foi daí que eu tive coragem pra fazer as minhas outras empreitadas musicais, assim, né? Então, foi isso que aconteceu até a entrada na Indigna. A Aliférica é uma banda dos amigos meus, né? Eles são aqui do lado também, são aqui do Taboão também. E, cara, é um momento que eles ficaram sem baterista, né? Eu já tinha tocado com uma outra banda também, que é aqui da região. E aí eles viram e falaram: pô, acho que o Thiago cabe. Aí eu gravei um disco com eles, a gente fez vários shows e tal. Mas chegou um ponto que, assim, a minha agenda não comportava, né? A minha agenda não comportava de fazer o rolê com eles. E aí eu chamei um outro baterista antes de sair, indiquei o Alexandre, né? O Alexandre Colosso. Chamei ele foi, entrou, participou da banda um tempo. Aí eles estão num hiato agora, né? É isso, né? Hoje também eu faço parte da Ossos Cruzados, né? A gente está no processo de gravação e de novos materiais e tal. E, cara, é uma banda que me colocou bastante desafio, uma banda que veio pra como é que eu posso dizer assim, complementar o meu know-how de batera, porque eles têm uma linha totalmente diferente do que a Indigna, né? E se tratando da Indigna, que é onde a gente vai chegar, foi o meu divisor de águas, assim, né?
e me testou como compositor, me testou como o cara que cria, o cara que às vezes tem que tomar decisão, né? E trabalhar em conjunto, trabalhar com a banda, né? É isso. É isso aí. Eu lembro. Pode falar. Pode falar. Não, vai. Com a Indigna a gente conseguiu bastante coisa, assim, né? Saímos da 89 FM, Kiss FM, saímos na Domingão do Faustão, né? Então, como indicação do vitrine do Faustão na época, né? Abrimos o show do Ginger aqui no Brasil, e tantas outras bandas, Ratos, Nervosa, Torture, né? Project 46. Então, assim, a gente teve um bom trabalho, né? As pessoas falam assim, a banda entra em hiato, então a banda desistiu. Não, a gente está no hiato hoje porque a gente quis. Chegou um ponto que, assim, desgastou. A gente precisava respirar, pensar em algumas coisas novas, em peças novas, em possíveis pessoas, em possíveis composições, em possíveis produtores. Então a gente precisa de um hiato, não é assim para... quando você está no hiato, você está trabalhando com a banda do mesmo jeito, você só não está tocando. Mas você está pensando no que você vai fazer, qual que será o próximo passo, você está vendo o que o mercado está pedindo, né? O que está sendo tocado, quais são as formas de fazer show, quais são as formas de fazer show remunerado, como não entrar roubada na banda, com a banda, entendeu? Importantíssimo. É isso, cara. E assim, é massa falar isso, porque em sendo banda independente, tu falando isso, eu passo pelas mesmas coisas com as minhas bandas, assim. Não tá rolando ensaio, não tá rolando show, mas a gente tá pensando em pré-produção, tá pensando em muita coisa, velho. É tudo ao mesmo tempo. E eu achei massa, Thiago, que tu falou aí da Indigna, com esse foco na Indigna. É interessante que assim, que combinou as coisas, assim, de ser um projeto que te daria mais espaço e que exigiria mais de você um lado compositor, um lado mais baterista ainda e tal, no momento em que tu estava preparado para isso também, né? Então, deu aquela combinação ali perfeita naquele time ali, sabe? Isso é massa, porque de repente se acontecesse no momento em que tu não estava ligando muito para isso, digamos assim, tivesse outra vibe, isso passasse, né? O primeiro play que a gente gravou foi o Soldado Não Para, que é de 2014, 2013, sei lá. Enfim, Soldado Não Para. O Diego e eu, a gente fazia aquela coisa de tipo, mano, eu tenho uma base. Cola aqui em casa pra você ouvir bola batera. Né? E aí, tipo, ia na casa dele, eu via ele tocar várias vezes em looping a batera. E tipo, vou até dar uma erguida aqui pra... Mostra aí. Sentado meio torto. Vou dar uma entrada meio torto aqui. Então... aí, cara, eu comecei a fazer as bases com o Diego na casa dele, tipo assim, era ouvir em looping, aqui eu vou fazer tal coisa, aqui eu vou fazer tal coisa, tal. Então a gente entrava meio que já com a música pronta. Depois de um certo tempo, isso começou a ficar meio distante, né? E aí eu comecei a entender o que era uma guitarra dropada também. E aí eu comecei a dropar o meu violão e comecei a fazer bases. Depois do Soldado Não Para, a gente fez o Era 13. A gente fez um single ainda, que é o De Mãos Dadas, né? Eu falo que foi o single mais caro da história. Mas isso é um papo com uma outra... é um papo com uma outra esfera. E, cara, depois, quando eu comecei a entender o que era uma guitarra dropada, eu comecei a fazer umas composições também, né? Então, tipo assim, o Era 13, acho que 80% das bases são minhas,
se não 90. Né? O Era 13, tipo, toda a parte de base construída, de guitarra e bateria são minhas. Então aí que eu falo que a Indigna ela me mostrou um outro lado que eu também não conhecia, que era o lado de compositor, né? Era o lado de criar, era o lado de fazer Sim. as coisas, tipo assim, fora da minha zona de conforto. Então, e eu sempre ouvi muita música, então eu sempre estava antenado no que está sendo tocado, no que estava sendo. Então foi muito fácil, uma questão muito fácil de tocar, de compor, né? E, tipo, os Anjos Se Foram, por exemplo, foi uma composição que eu. Umas que eu mais gosto, tanto na parte de letra quanto na parte de guitarra mesmo. Porque foi. Tanto a letra quanto a guitarra, elas foram compostas num momento bem difícil, eu e da Thaís, entendeu? Tava passando uma dificuldade bem. Não era uma dificuldade financeira, não, mas era uma dificuldade de. Era uma dificuldade nossa. Sim. E aí os Anjos Se Foram, veio assim. A gente naquele momento difícil, ela entrou para tomar banho e aí tipo veio na minha cabeça a base. Eu já dropei o violão, já comecei a tocar, já gravei em algum lugar para não esquecer. E aí veio, tipo assim, na hora que eu mostrei para ela, ela falou: "Meu, tem uma letra pronta para isso", né? A gente compôs muito assim, né? A gente compôs muito assim, né? Então, com o tempo, as composições elas foram ficando na minha mão. Aí no Other Side, tipo assim, veio o Gustavo, que deu uma outra visão, né? Que quem não ouviu o Other Side ainda, eu falo até para ouvir, porque assim, é um disco que muda totalmente a característica da Indigna, mostra um outro lado mais progressivo nosso, né? Falando de progressivos, de bateria progressiva que eu gosto, Portnoy tá aí, é o cara que eu curto pra caramba, o jeito de tocar, a forma de tocar, fazer o difícil parecer fácil, né, é o que ele faz. E, cara, o Other Side, ele tem disso. Tipo, parece fácil, mas não é. Então tem muita coisa ali que você fala, caramba, mano, é um disco complexo. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Isso, até chegar aqui, ó. Eu acho que foi o Pedro Batera Games. Você acha que no rock os instrumentos são mais visíveis junto com o cantor? Eu acho que ele está querendo dizer que outros ritmos, os instrumentos ficam mais atrás da voz, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, que no rock fica tudo mais pau a pau. Cara, depende. Eu acho que depende muito. Né? Depende de quem tá tocando, qual é a gig, quem são as pessoas que estão tocando. Cara, tem. Eu falo pra você, eu assisti um DVD essa semana, 2 semanas atrás. Na verdade tá no YouTube, né? Eu falo DVD, mas é porque ele faz parte de um DVD. Mas está no YouTube de graça. Quem quiser assistir o show de 50 anos do Chitãozinho e Chororó, lá em Nova York. Não é uma questão do rock, é uma questão de que eu acho que quem está tocando é a gig, Sim. é a banda, são os músicos, sabe? Tipo, eu acho que o rock, ele tem características, tipo assim, normalmente você tem, o Dio cantando, você tem o Dio, então, tipo, ele tá se sobressaindo mais que todo mundo, né? Você pega, tipo, sei lá, o Jimi Hendrix, a guitarra tá se sobressaindo, sabe? Agora, quando você fala num contexto, assim, a música comercial, né, quando a gente fala que a música comercial, eu vou pegar Chitãozinho e Chororó, vou pegar, falar até de Anitta mesmo, falar de Ivete Sangalo, falar de fora do rock. O contexto geral é que todo mundo apareça daquela massa sonora, que todo mundo apareça, entendeu? Então, eu acho que não é uma questão de ser rock ou de ser música que não seja rock, né? Qualquer outro tipo de música. É quem tá tocando. Aí a visibilidade vem. Entendeu? A visibilidade vem. Eu acho que dá pra ouvir nesse DVD do Chitãozinho e Chororó. Aquilo é uma prova cabal de que, tipo,
todo mundo tá tocando, todo mundo tá sendo ouvido. E é assim, não é uma questão de estilo, é uma questão de quem tá tocando mesmo. Boa, boa. Tiago, tu quer concluir a questão da Indigna? Porque já tem outra pergunta para tu que tem a ver também com a Indigna, cara. Com a Indigna. Quero... Cara, eu acho assim, eu tava falando do Other Side, né? O Other Side é um álbum que assim, as pessoas. Eu gostaria muito que as pessoas ouvissem esse disco, porque foi um disco pós-pandêmico. Então ele tem. Ele é Other Side por dois motivos. Ele é Other Side porque é o outro lado da banda, e ele é Other Side porque foi o outro lado do que sobrou da pandemia, né? Então, tipo, a gente fez esse disco pensando nas pessoas que morreram, entendeu? As pessoas que a gente acabou vendo que ficaram pelo caminho. A gente fez esse disco com uma forma de protesto pelo governo que até então era vigente. A gente fez esse disco com amor e também a gente fez esse disco com dor. Porque foi tipo assim, extrair a arte do momento onde todo mundo só estava vendo uma coisa cinza. E a gente conseguiu fazer arte. Entendeu? A gente conseguiu fazer arte quando todo mundo tava vendo só uma névoa cinza e tipo não tinha o que fazer. E a gente fez o disco. O disco é assim, eu acho que vocês têm que ouvir. Eu sou meio suspeito, né? Eu sou meio suspeito. Falar, o disco é ruim? Não, o disco é bom. O disco é bom pra caramba, mas ouçam. Né? Tem uma parte em português, tem uma parte em inglês. É isso. Ouçam o disco. Eu ouvi sim, e compartilhar contigo essa visão também que tu falou da pandemia, porque tudo foi feito para você não fazer nada, né? Você cair num poço, né? E o Repercuta começou na pandemia. Foi na pandemia que eu tava lendo tanta notícia e eu digo, meu irmão, eu não vou enlouquecer não, velho. Não vou enlouquecer não. Eu vou começar aqui uma parada e aí comecei o Repercuta, que era uma ideia antiga, que eu tinha lá desde 2015, 2014, e nunca tinha colocado em prática, sabe? E aí é um ato mesmo de resistência para viver mesmo, né? Assim, resistência de vida, assim, vou me manter vivo aqui. Sim. Vou fazer isso aqui. Me identifiquei, Thiago. Agora, Thiago, vamos falar sobre o teu set de bateria, velho? A tua assinatura, o que é que tu usa, o que é que tu não usa, o que é que tu já usou e abandonou, digamos, testou. O que é essencial, que não pode, sei lá, de repente tem um prato que, bicho, ele não pode sair daqui de jeito nenhum. Já falou de baqueta também, mas vai falando, assim, vai descrevendo o que é o Thiago visualmente lá, a assinatura dele na bateria. Cara, assim, o que eu já usei, o que eu não uso mais, que eu já usei, que eu não uso mais e, rapaz, eu não uso mesmo, que dá um trabalho do caramba, é 2 bumbos. 2 bumbos eu não uso mais. A não ser que tenha um cara pra desmontar pra mim, sabe, uma equipe trabalhando comigo, aí a gente começa a pensar. Agora, 2 bumbos... Eu ia te perguntar isso. 2 bumbos ou pedal duplo? Mas já respondeu. Cara, por som, 2 bumbos. Entendi, por logística, pedal duplo. Por som, 2 bumbos. Boa. Por logística. Porque assim, cara, é uma questão física, né? Um pirulito, ele acaba cortando a vibração da pele. Então, digamos que você acaba fazendo um pouquinho mais de esforço tocando com pedal duplo do que com 2 bumbos. Outro, você tá batendo num tambor, né, mano? É um tambor. Ele tá ali soando, isso. Aí o que você tem que ter, assim, o equilíbrio entre as pernas, né? Para ter o mesmo peso na perna esquerda, ou, se você for canhoto, na perna direita, do que a outra perna, né? Então, assim, o que pega de você ter os 2 bumbos é você ter o mesmo equilíbrio, né? Aí que você tem, tipo assim, você tem as sumidades na batera como o Aquiles Priester, como o Amilcar, como o Eloy Casagrande, que, tipo assim, os caras têm a perna extremamente equilibrada. Então, são coisas que você
precisa entender em ter 2 bumbos e ter o pedal duplo, né? Não que você não tem que ter a perna equilibrada com o pedal duplo, pelo contrário, você vai ter que ter o dobro, porque lembra que é a lei da física. Um pirulito mata a vibração da pele, um bate e o outro vem e mata a vibração da pele. Claro que você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço, né? E vamos lá. O que eu uso? Eu uso 2 pratos de 18, eu uso a linha da Orion, que primeiro que, como eu tenho uma empresa nacional, eu sempre valorizo o que é daqui. Sempre valorizo. Porque eu tenho uma empresa daqui e eu acho que a gente tem que se ajudar. Então eu uso os pratos da Orion, né? Eu uso 2 pratos de 18, um Full e um Power Crash. Eu uso um China da linha Groovex no lado esquerdo e um China Orion Solo Pro. E os 2 de 16, um em cada lado, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo. São um Ride Power, ele é Crash Ride. Ele tem uma cúpula diferenciada da linha Groovex também, da Orion, no meu lado direito. Eu uso o Splash com um stack em cima, né, um 8, um 10 em cima, em cima do Ride, chimbal de 14, meu pedal duplo é da DW Concept, que ele tem uma sapata bem maior, né? E, pô, a minha bateria é uma Vision Birch, a configuração é 12, 14, né? Então tom de 12, tom de 14, surdo de 18, bumbo de 24 por 20 e caixa de 14 por 5,5. É o meu tanque de guerra, o meu bebê. E ela tinha 2 bumbos, mas aí que eu me desfiz de um porque estava só ocupando espaço. Boa. Baqueta 5B mesmo? Baqueta, hoje eu uso a série da Alpha 5B, né? Que é uma bateria de Hickory brasileira, uma baqueta que, mano, não deixa falando, eu toco pesado. Cara, eu uso uma baqueta, tipo, 5, 6 shows e ela tá inteira. Até ela começar a desfiar é tempo, hein? Boa. A gente falou um pouco agora sobre a tua assinatura visual, né, do set. Eu queria que tu escolhesse aí, Thiago. Digamos que um cara vai iniciar no Thiago Sorrentino. Que músicas que tu tenha gravado, os teus registros, com quaisquer bandas. Acho que a Indigna é com o maior destaque, claro, né? Mas para conhecer o teu estilo, assim, qual que tu escolheria, sabe? De músicas que sejam destaque, assim, que tenha sido, inclusive, um desafio para você para gravar, alguma coisa que tenha, enfim, curiosidade, né? Nesse sentido. Cara, é assim, ó. Lá em 96, que o Roots estava na alta, né? Lá em 96, que era tipo, o Roots estava na alta, eu me apeguei muito ao... Primeiro que eu estava começando a tocar bateria, tinha um comercial do Igor Cavalera, fazendo um comercial da Pearl. Passava muito na MTV. E aí eu fui correr atrás, o que era o Sepultura, né? O que era essa banda, o Sepultura? E aí foi que eu conheci o Igor Cavalera e a forma de tocar. Então, assim, uma das músicas, né, para falar de Gênese, né, da Indigna, que eu gostaria que as pessoas ouvissem e falassem assim, porra, legal, tal. A primeira música é a Espírito de Porco. É uma música chamada Espírito de Porco. É uma música que tem, mano... Ela é simples, mas ela tem o groove que eu queria que tivesse, né? É que ela não tem uma produção tão foda pra época, porque essa é uma música né? Uma produção totalmente independente que a gente fez. Ela tem 2 versões, uma versão é demo da demo e a outra é a demo oficial, assim, vamos dizer.
Mas são músicas que eu gravei. É uma música que eu gravei que é foda. Agora, cara, uma música, se eu for falar assim, fora da Indigna, se fosse Registro Thiago, eu acho que todo cara que se preza, ele tem que ouvir Immigrant Song. O cachorro tá legal, hein? Ele tá querendo participar aqui, Thiago. Tá querendo participar. Então, Immigrant Song pra mim, do Led Zeppelin, é um clássico. Eu acho que todo batera que se preza, ele tem que entender o que tá rolando naquela música pra fazer. Então, assim, a segunda música que eu fosse colocar assim como um registro é Immigrant Song. E, mano, uma outra música que eu colocaria, assim, porra, não tem como não falar, né, bicho? A gente não tem... É que se eu fosse falar mesmo, tinha uma lista de uns 10 bateras pra colocar aqui. Mas como só são 3, né? Aí não tem como. E isso vem antes de eu tocar batera, e depois que eu toquei batera, eu fui saber quem que era. Que não tem como. A Tom Sawyer, pra mim, ela é um dos grandes... hinos da música. Né? Uhum. Ela é um dos grandes hinos da música que você, tipo, entende a bateria como um instrumento compositor, uma bateria Total. que ela tá tocando junto com a música, ela não tá uma coisa à parte da música, por todo o improviso que ele faz ali no meio. Respondendo o que o menino falou lá, tá vendo? Se tem um improviso, aquilo que ele faz é um solo de batera, mas é um solo que tá conversando totalmente com o que a música tá fazendo. Então, tipo, Exato. Tom Sawyer e foi uma música que, assim, eu demorei pra pegar, não é uma música tão fácil, não é uma música tão simples, né? Enfim, tipo, mano, é uma coisa... O Tom Sawyer, você tem que ouvir. O que o cara falou? Cadê esse batera aí? Fisicamente falando, parece demais do meu ponto de vista. Não sei se ele tá falando que tu parece com o cara do System, não sei se é isso. É isso? Isso aí eu já ouvi pra caramba. É mesmo, Thiago? Te confundindo com o John Dolmayan, olha. Não, galera, é o Thiago Sorrentino. Thiago, velho, fala do Projeto Frenesi, velho. Lá tu canta, lá é diferente o formato, como é que é? Como é que lá é diferente. Lá é diferente. Cara, lá em 2014... o cara tá falando que eu pareço batera de verdade. Isso que eu não tô com o cabelo grande, hein? Quando eu tava com o cabelo grande, parecia mais. Então, cara, acho que em 2014, Thaís estava num emprego que ela não gostava, eu também já tava tendo os meus altos e baixos onde eu tava. E aí eu levando ela pro trabalho dela, ela vira pra mim e fala assim: tem coragem de tocar na noite? Eu falei, tenho. Ela falou, mas o que precisa pra tocar na noite? Eu falei, precisa de violão, precisa de uma caixa, precisa de uma mesa, né? Aí eu tava chegando perto da estação de metrô, ela falou assim: faz o seguinte, não vamos pra lá não, vamos na Teodoro e vamos comprar uns instrumentos. Aí a gente foi, a gente comprou um violão, que é o que dava pro cartão comprar. A gente comprou um violão. Aí comecei a tocar com o que eu sabia de música, né? Com o que eu sabia de violão. E só que eu não cantava, velho. Não cantava mesmo. Não fazia parabéns a você. Ela não, porque eu não vou segurar 2h30 de show sozinha. Não vou, que não sei o que você vai cantar, que você vai cantar, que você vai cantar. Eu comecei, mano, com medo, assim, você tá lá atrás, né, mano? Você tá aí batera, velho. Você batera, você tá lá atrás, tá sossegado, ninguém tá te vendo. Aí de repente te dão um violão e um microfone na boca, você vai fazer o quê? Vai ficar desesperado, né, mano? Então, aí a gente começou, a ensaiar. E engraçado que, assim, foi tão louco isso, porque depois de 15 dias que a gente tinha comprado o violão, apareceu um lugar pra gente tocar.
que até posso lembrar, acho que foi o Boteco Seu Pedro, que era aqui no centro do Taboão da Serra. E bicho, a gente não tinha caixa, a gente não tinha mesa, a gente só tinha o violão. Aí eu peguei, mano, tinha um amigo meu que tinha um Fenderzinho com um alto-falante de 12, que tinha espaço para um microfone, espaço para um microfone e para guitarra. Eu falei, vai ser isso mesmo. Ela falou, mas como é que você vai cantar? Eu falei, na hora de eu cantar, você coloca o microfone na minha boca, né? E tipo, mano, no começo foi muito difícil, tipo, entender, porque a gente se entendia muito bem e se entende muito bem na parte da Indigna, na parte musical da Indigna, mas noite é uma outra parada, né? Noite é um outro tipo de trabalho, é uma outra forma. Você toca, às vezes, 2 entradas de 1h30, né? Você faz uma festa, tipo, uma entrada de 1h30 direto, ou uma entrada de 2 horas direto. São coisas diferentes. E quem inspirou a gente a fazer esse trampo foi o Léo Mancini. O Léo Mancini, que era o guitarrista, que era, na época, o guitarrista do Xamã, né? Então, ele tem um trampo, que é o Acoustic Hits, e aí ele inspirou a gente, tipo assim, eu falei, meu, é esse trampo que a gente tem que fazer aqui, que assim, por mais que eu falo que é de Beatles, Ivete Sangalo, mas a gente tem uma linha meio Alpha FM de repertório, sabe? Tipo, a gente gosta dessa linha mais adulta de repertório, então o Frenesi é nisso, então assim, hoje a gente vive 100% da música, né? O Frenesi que paga as contas de casa, o Frenesi é que faz o rolê acontecer, junto com as aulas de música, né? Então, assim, que nem ontem a gente estava descansando, mas nem sempre assim. Às vezes a gente trabalha sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então é um trabalho como outro qualquer, velho. E, tipo, exige disciplina, exige que você tenha, tipo, sabe, boas horas de sono, porque cantar não é fácil. Cantar, tipo, as pessoas acham que é só abrir a boca. Não, cantar todo mundo canta, falar todo mundo falando. Agora cantar, fazer a coisa certa, é um negócio que é complexo, é um negócio que exige, tipo assim, você comer bem, você dormir bem, você tá bem descansado, porque aí a voz sai. Você não fez nenhum e beber bastante água. Se você não fizer nada disso, cara, não adianta, irmão. Não dormiu bem, não comeu bem, não bebeu bastante água, a voz vai estar uma bosta. Pode até sair com esforço e tal, mas assim, você vai acabar tipo, tendo problemas. Por falar nisso, Thiago, destaca aí alguma história em show, alguma história que só você tenha passado. Eu acho que deve ter uma penca, mas escolhe alguma aí que tu possa compartilhar com a gente. Com qualquer banda, com qualquer projeto. Cara, pra mim a história mais foda que foi... Isso aí acho que foi em 2011. Thaís falou assim, o meu show lá na Vila Maria. Vila Maria é um bairro que tem aqui perto, né? Ah, tá bom. Tá, mas e aí, como é que é o equipamento lá? Não, o equipamento lá é da hora, o cara falou que o equipamento é show e tal. E eu era meio chatinho, eu levava meu equipamento, né? Aí eu falei, tá, mas tem tudo? Não, tem tudo lá, tem amplificador, tem mesa, tal, não sei o quê. Só que eu não fiz o básico, né? Tipo assim, pedi pro cara me mandar uma foto da bateria. Puta, irmão, na hora que eu cheguei lá, velho, era aquela mesmo, a BNB. Aquela que parece um fundo, que o casco parece um fundo de guarda-roupa. Sim. Puta, é foda. E aí, foi o show inteiro eu tocando e a Thaís segurando o bumbo com o pé, sabe? Segurando o bumbo com o pé e eu falando, mano, eu vou quebrar essa bateria no meio, velho. Eu vou quebrar essa bateria no meio. Caralho. Então, essa história pra mim foi a mais bizarra. Mas tem uma outra também que não envolve só eu, né? Teve um show que a gente fez em Santana do Parnaíba, que tipo, a galera queria invadir o camarim pra ter contato com a Thaís. Aí eu tive que fazer o segurança na época, botar todo mundo pra fora. Caralho, velho. Tiveram coisas assim, muito loucas, assim. Tipo, tem muita história com a Indigna, né? A coleção. Guitarrista errar o caminho e parar quase no interior, tá? Eita caralho, cara. Porra.
Tiago, velho, te agradecer mais uma vez por ter citado o convite, velho. Um papo muito gostoso, velho. Finalmente, a gente trocar essa ideia. Tô honrado de estar conversando contigo aqui, gravando esse episódio. Vai ficar esse registro aí para a eternidade das plataformas de streaming. Mas, velho, não posso deixar passar o motivo ao qual a gente se conheceu. Eu te conheci o teu trabalho. É a Alpha Pérez, a tua empresa, o teu empreendimento, velho. E eu quero saber como é que surgiu a ideia, velho, né? De mais uma empreitada na música, mais uma empreitada na bateria. Pra galera que não conhece, a Alpha Pérez, idealizada a partir do Thiago, e que tem nos pads o principal produto, né, Thiago? Mas que está começando a expandir também, baquetas, enfim. Fala tudo de como é que surgiu a ideia, meu irmão, desde o início, quero saber. Baquetas, abafadores, arruela de prato, tudo. É aos pouquinhos, né? Cara, é assim, ó. Eu sempre gostei de empreender. Sempre gostei de empreender, sempre gostei de criar as minhas coisas, né? E, pô, quando você tá trabalhando com pessoas que são empreendedoras, com pessoas que sabem o que estão fazendo e estão fazendo a coisa certa acontecer, isso te inspira. Ó, Luiz aí, ó. Luiz é professor lá do Bateras Tabuão, acompanha também o início da Alfa, né? Legal pra caramba. Valeu, Lu. Cara, é assim, e aí quando eu entrei no Bateras, que eu vi que tinha aula de pad, e eu tenho uma história com pad, né? Lembra que eu te falei lá do pneu? Isso. Então, o pneu foi o início, o protótipo do pad. Depois eu peguei um abafador daqueles tipo de tom, que é uma borracha e um EVA em cima, e eu cortei um fundo de guarda-roupa, daqueles mais grossos assim, e colei em cima, cortei ele num formato de colmeia pra fazer encaixar na estante mesmo. Isso eu tinha uns 16 anos, por aí. E, bicho, aí rolou o tempo, quando eu entrei no Bateras, eu vi que tinha aula de pad. Falei, pô, então é um terreno fértil. Se tem aula de pad, logo, precisamos de pad. E foi ali que eu vi um terreno fértil, né? E o empreendedor, ele vive de oportunidades, né? Então, tipo, você vê a oportunidade, você cria o produto, você cria a oferta para demanda. Né? Então, foi ali que eu vi, falei assim, cara, eu tenho um terreno fértil aqui. O cara, pô, tem 40 e poucas escolas, se eu vender para metade, eu já tô bem. Né? E nisso, assim, não colocando internet, não colocando e-commerce, eu tô falando de trabalhar aqui, ó. Trabalhar com esse nicho. Eu tenho uma pretensão em colocar no e-commerce? Tenho. Eu tenho pretensão em fazer um lance mais voltado que a empresa seja só para venda mesmo? Tenho. Só que nesse momento, com um ano de empresa, eu estou em fase de teste de muita coisa. Até Sim. de parcerias. Até de parcerias. Né? Tem que ter parceria para mim que tem que ter retorno. Parceria que não dá retorno para mim não vale de nada. Não vale de nada colocar Sim. meu nome se não tem retorno. Entendeu? Não valeu de nada. E então, cara, eu acho que o Dino, o Amilcar, eles me incentivaram muito. O Luiz tá aqui, eles me incentivaram muito no começo, né? O Luiz viu todo o começo, eu mostrei para ele o protótipo, ele falou, cara, isso vai dar certo. O Caian do Bateras Tabuão, todos falaram, cara, isso aqui vai dar muito certo, né? Isso vai dar muito certo e vai rolar. E aí eu criei 2 modelos, que eram o Realistic e o Soft. Eu achei que o Realistic ia ser o tipo carro-chefe do negócio. Porque realmente ele tem um toque realista, ele tem, mano, parece que você tá tocando na caixa mesmo, e ele é silencioso e tal. Só que aí o primeiro soft que eu fiz, ele tinha um material muito, mas muito ralézinho. Só que eu fui aperfeiçoando o soft. E, cara, Aí, ó. O Luiz já tá indo pra escola. Luiz, abraço, Luiz. Obrigado pela presença. Aí, cara,
É assim, eu reformulei tanto a parte estrutural do pad quanto a parte de materiais. O Realistic continua o mesmo. Agora, o soft eu mudei muito. E o soft hoje, ó, o Jeff também é meu amigo aí, ó. Jeff, a gente tá com os projetos dos produtos aí. Fala aí, Jeff, logo mais, logo mais. Boa, quero saber já. Cara, e aí assim, eu reformulei o soft e hoje ele é meu carro-chefe. Hoje ele é o que mais sai para as escolas, ele é o que mais sai para consumidor final. Hoje um pad que sai basicamente para todos os públicos, entendeu? Isso é interessante, né, Tiago? Você projeta uma parada e às vezes a demanda é que direciona a produção, né, velho? Sim. Por quê? Porque o pad realístico, ele é um pad, tipo assim, ele é muito mais caro, né? Ele é um pad que vai custar aí seus R$ 300. E, pô, R$ 300 um pad, você compra quase, sei lá, um prato usado, sei lá. Se você quiser investir num prato, ou se você quiser investir num pad, você não vai investir num pad no momento, você vai investir no prato, vai estudar na almofada. Então, aí você pega o soft, que é um pad bom, muito bom, né? Silencioso, macio para estudar. É um pad muito legal, com a mesma base robusta do Realistic. Só que, cara, um preço de R$ 180. Você entendeu? Bem mais acessível, exato. É bem mais acessível. Então, tipo assim, eu consegui manter uma qualidade muito legal com um produto, tipo assim, que ele não é inferior. Ele é um produto tão bom quanto, só que com materiais que eu consigo fazer o custo dele ficar mais baixo e passar para o consumidor final mais baixo. Mas pegando o gancho, como é que eu consegui ter essa visão de empreender e fazer essas coisas? Aí é o que eu te falo, estando do lado de caras como o Dino, de lado de cara como o Amilcar, entendeu? Então, essas pessoas, e todas as pessoas que eu conheço, por exemplo, o Jeff, o Luiz, sempre eles me ensinam alguma coisa com relação a empreender. Eu estou sempre ouvindo as pessoas falar, eu estou sempre, tipo assim, absorvendo o que elas estão me falando, porque aí eu aprendo, de fato. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe nada, né? Um conhecimento sozinho, né? Eu sempre falo que sozinho na vida você não é nem corno. Imagina. Imagina. Não é verdade? Então, é verdade. Precisa de alguém para ter parceria aí, nesse caso também. Para fazer sofrer. Então, assim, eu estou sempre ouvindo as pessoas, eu estou sempre ouvindo os pontos de vista, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, as experiências, donos de empresa, donos de comércio, eu estou sempre ouvindo eles. Quais são as dificuldades, quais são as demandas, quais foram as dificuldades do começo. Hoje eu posso falar para você, cara, eu tenho um lucro do meu negócio de um ano? Não tenho um lucro. Mas também, assim, não tenho problemas. Eu não tenho problemas. Às vezes eu tenho problema de logística, mas isso é normal. Problema de logística. Às vezes eu tenho problema, sei lá, com falta de material, mas tudo isso é normal. Tudo isso é normal. Mas dizer que eu tenho problemas com a minha empresa, eu não tenho. Então, tipo, criei do zero, criei pensando, tipo assim, fazer coisa para bateristas, porque eu sou baterista, por isso que o slogan é feito de bateristas para bateristas, feitos por bateristas para bateristas. Então, assim, a Alfa hoje, eu vejo ela daqui a um ano participando em grandes feiras, de fato, em grandes eventos, ter artistas renomados usando o produto, sim, mas o artista ele usa uma vez. Para mim, também o que importa é que o garoto que está iniciando na escola, ele inicie com um bom pad, e a cultura do pad, né, dele estudar no pad, que seja a primeira coisa que ele tenha que ter na cabeça. Porque assim, os caras lá fora eles são muito bons porque eles estudam muito pad, cara. Eles estudam muito rudimento. Entendeu? Não adianta, tipo, você sentar na bateria e você não tá com a mão resolvida. Você pegar na baqueta errado. Não adianta. Não adianta, irmão. É princípio básico. Você pode fazer aula com quem que você quiser. Se você, tipo, velho, se você não tem técnica, se sua técnica não tá apurada, se você tá pegando errado, tá errado, irmão.
Aí você tem que voltar pro back to the basics. Você tem que estudar o pad direitinho, fazer técnica direitinho, aí você vai entender, né? Isso vale para quem já está há muito tempo tocando. Eu mesmo, cara, já me peguei tipo assim, cara, tô fazendo isso aqui errado, vou voltar a estudar. E você tem que fazer isso, você tem que fazer isso de fato, entendeu? Tem que fazer isso acontecer. Boa. Então é por isso que... Deixa eu falar. Não, fale, pode falar. Eu acho que assim, a cultura do pad, né? Tipo assim, as pessoas têm que entender que às vezes você pode não ter uma batera, mas se você tiver um pad, já resolve tipo 50% do rolê. Entendeu? É um ponto importante essa coisa da cultura do pad, é muito importante, porque às vezes eu sinto, Thiago, que tem uma galera que meio que ainda não, assim, ainda tem essa resistência, né? Já quer direto pra bateria e tal. Isso é importante, é um trabalho educacional também, né? De certa forma. Sim. Você pega, cara, as escolas lá fora, que tem aquelas bandas marciais, pô, no intervalo os caras estão estudando no pad, velho. Sabe? Você vai ver, os caras estão fazendo isso o tempo todo. Eles estão ali com a baqueta na mão, eles estão estudando pad, eles estão praticando de fato. Entendeu? Estão praticando de fato. E aí, meu, não tem como dar errado. Se você tem uma mão boa, logo você tem, uma execução boa, fina, certo? E aí não tem erro. Por isso que eu acho assim, você não tem dinheiro, isso é até um recado para quem for ver isso aqui depois. Você não tem dinheiro para comprar uma batera? Compra um pad. Não precisa ser o da Alpha. Eu estou dizendo que você tem que comprar um pad. Se você comprar o da Alpha, melhor. Thiago agradece. Mas, assim, compra um pad, cara. Inicia estudando direitinho, fazendo a técnica direitinho. É 2 de 2, é 2 de 2, não é bounce roll, né? É técnica com pinça e mola, é técnica com pinça e mola. Não é do Steve Smith, porque tipo, do Steve Smith ele criou para tocar um determinado tipo de som. Então, você entende? São coisas que você tem que entender, que é estudando pad que o negócio acontece. E eu não tô falando isso, tipo, que isso é reinventando a roda, não. Cara, eu fui no Groove da Montanha agora, montamos um pad lá, eu e o Dino, e a gente tá lá. Esse rudimento aqui é qual? Esse rudimento aqui, tornar isso tipo uma parada, tipo, sabe? Uma parada até recreativa. Isso, né? Isso. Tornar uma parada... E tornar familiar, né? Isso. Exatamente. Isso é algo que está sempre na sua rotina ali. É meio que já faz parte da coisa, né? Até quando tem a ideia de vou parar para estudar no pad. Não, quando você vê, você está convivendo com ele ali, né? Todo dia. Importante. Cara, eu tenho todos os perfis de aluno na escola. Eu tenho criança, eu tenho adolescente, eu tenho o jovem, né? Geração Z agora, e tenho o cara mais velho, que é da minha idade, e tem o cara até mais da minha idade do que, né? Tipo, 60 e poucos anos. Enfim, o que eu tenho para te dizer? Cada um tem uma forma diferente de pensar e ver o lance do pad. E cada um tem uma vivência. Tipo, é o que eu falo. O cara fala, mas eu tenho 10 minutos por dia. Tá bom, estuda 5 minutos de rudimento, certo? E estuda no próprio pad como se você estivesse tocando uma música, tipo, ali, ó, tipo, mão direita fazendo chimbal, mão esquerda fazendo caixa, o pé batendo no chão mesmo, como se você estivesse tocando com um fonezinho no ouvido. Você já está estudando. Que não pode ficar dando desculpa, né? Ou então fazer errado achando que está fazendo certo e ainda meter mala. Isso não pode. Realmente, isso para mim é inadmissível. Eu sou educador, velho. Eu sou educador. E quando você tem um lance de educação, né, quando você leva a educação, quando você leva o ensino como sua base de vida, o errado ele é errado, mesmo fazendo certo. E o certo é o certo. Sempre vai ser certo. Entendeu? Então, o meu papel como educador é sempre corrigir as falhas, né? Isso seja... Se o cara vem pegar aula comigo, esteja preparado, porque assim, nós vamos corrigir falhas.
E não é que você vai ter só falha, você vai ter qualidade também. Tem coisa que eu... Cara, quanto de coisa que eu já não aprendi com um aluno. Quanto de coisa que eu já não aprendi. Fala, caramba, esse negócio é muito legal. E o cara faz de um jeito diferente. Essa troca. Exatamente. Então é assim, aprender com um aluno é uma coisa muito boa, né? Voltando ao assunto do pad, estuda no pad. Se você não tem uma batera, estuda num pad, investe num pad. O que eu tenho para falar para você é que, assim, 15 minutos, 5 minutos, se você estiver sempre em contato todos os dias, o lance rola, o lance acontece. Entendeu? Não tem segredo. Ninguém. O dom ele é 3% do rolê. 97% é transpiração e dedicação. Boa, verdade. Tiago, além dos pads, as baquetas também, né? Se quiser descrever os outros produtos. Eu curto muito o acabamento, velho, o conceito que tu escolheu, sabe? A abordagem que tu escolheu para Alfa. Foi o que me chamou a atenção também. Quando eu vi, pô, que negócio legal, velho. Sabe? Foi o que me chamou a atenção. E foi por ali eu te conheci também, velho. Então, se quiser detalhar os produtos, tem as baquetas também, né? E inclusive, quais são os planos futuros aí, velho? Da Alfa, o que é que vem por aí? Certo. Bom, as baquetas, elas são é um Hickory brasileiro, né? Fiz um projeto, entreguei na mão da fábrica, eles fabricam para mim. É uma baqueta muito legal. É muito semelhante a uma outra que tem no mercado. A diferença da minha é o tamanho, né? A minha tem 42 centímetros e a normal do mercado tem entre 40 e 41. Então essa é uma diferença, né? Um pescoço mais alongado. Mas eu faço baquetas menores também, caso o cliente peça, isso não tem problema, né? Então assim, tenho do 7A ao 2S, então, que é a baqueta de estudo, é uma baqueta para você estudar o pad. Então, é uma baqueta que ela é mais pesada, ela é mais robusta, então ela te dá mais tônus muscular e, consequentemente, você fica mais veloz. Então, essa é a ideia. Agora eu fiz também, que a gente estava em fase de testes, que eu vou colocar logo mais, né? Estava em fase de testes, e todo o meu laboratório é no Bateras Pinheiros. Eu coloco todos os meus materiais lá, os pads, os primeiros foram lá, a gente colocou lá para ver como é que seria, aí eu vi as deficiências do produto e reformulei lá, e agora eu criei um kit de abafadores, que ele é num laminado cristal em Teflon. Legal. Cara, é assim... Ele não tira a estética da batera. Ele não tira. Porque ele é transparente. Ou seja, você fica com a cor da pele normal. Tanto você pode, né, ter mais, assim, se você colocar uma borrifada com spray, né, ou colocar, sei lá, uma camadinha de óleo, né, não estou falando óleo de cozinha, não. Pode ser um WD, qualquer coisa assim. Na parte das costas dele, colar na pele. Eu vou falar pra você. Ele é e não tira o timbre da batera. Não tira o timbre da batera. E não tira, assim, de forma nenhuma a parte estética. Então você continua com a marca das peles lá, né? Você continua com a cor das... Vamos supor que você usa aquela pele Evans vermelha que é o Aquiles usa, ou a preta. Meu, não vai mudar a cor. Não vai mudar pelo fato de você estar abafando. Não. Vai continuar com a mesma cor, porque ele é transparente, ele é translúcido. E, cara, ele é um produto muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. E outra, com uma durabilidade legal pra caramba. Pode bater em cima que ele não vai rachar, não vai quebrar. É claro, não vai bater com uma faca, né? Porque aí não existe... Aí não tem baterista assim, aí já não é música. Não, mas tem baqueta, cara. Tipo assim, o cara tá com aquela baqueta de 1920, que ela tá parecendo uma... ela tá parecendo uma ponta...
Tá parecendo a ponta da lança, aí o cara toca e fala, ah, mas cortou a pele. Cortou mesmo, olha a baqueta que você tá usando, né? Uma adaga, uma adaga medieval. Exatamente. Então, cara, é assim, mas não só isso, o Jeff que tá aqui, tava aqui na live, ele tem uma máquina lá que me chamou a atenção e eu vou começar a fazer alguns produtos logo mais né, tipo as borboletas de prato. Tem um outro tipo de abafador também que eu tô vendo, que a gente vai começar a criar. Mas assim, isso eu vou deixar tudo em off, porque a gente tá embrionário ainda, a gente não saiu do papel ainda. Então quando sair do papel, aí eu te mando uma foto do protótipo para você entender. Tá bom. Mande mesmo e assim que tiver aprovado, manda para divulgar também, tá? Muito me interessa, tá, cara? Claro. Tiago, meu irmão. Agora... Pode falar. Pode falar, fica à vontade. Não, e aí você falou, né, onde eu vejo a alfa daqui, né? Onde eu vejo a alfa daqui um tempo? Cara, é como eu disse, eu quero estar envolvido em bons festivais, né? Onde tenha visibilidade. Eu quero, assim, estar no maior número de escolas do Bateras, porque foi a empresa que me abriu porta, tanto para eu ser baterista quanto para criar a minha empresa. Então é uma coisa que é uma empresa que eu gosto de ajudar muito. Eu gosto de ajudar os franqueados muito. E, cara, eu vejo também, assim, uma empresa bem estabilizada no mercado e que eu tenho um reconhecimento que eu devo ter. Eu estou lutando muito para isso, né? Eu tô com 41 anos, vou fazer 41 anos agora. Então, cara, eu acho que chegou o ponto da minha vida que eu tenho que me estabilizar e fazer a parada acontecer de fato mesmo. Então é por isso que eu criei a Alfa. Então nada melhor na vida do que você trabalhar com o que você ama. E eu amo mexer com bateria, eu amo mexer com partes de bateria, com tudo que é relacionado à música. Então é isso, cara. Perfeito, é aí que eu quero ver a Alfa. No topo. Cara, eu te desejo toda a satisfação, a sorte, satisfação e todas as tuas empreitadas. Te agradecer por ter aceitado o convite, Tiago. E por isso que eu chamei também, porque eu percebi, eu senti aquela coisa verdadeira de quem vive, né, o que curte de fato, assim, vive a bateria mesmo. Não é aquela pessoa que está entrando para ver no que vai dar e tal. É uma vida vivida para música e para bateria. Então, estou satisfeito demais em te receber aqui, velho. Enfim, o que precisar, o que eu puder ajudar, estamos por aqui. E dá um recado final para a galera aí, velho. Mais um episódio do Repercuta aqui. Mais uma vítima que eu faço. Olha aí, ó. Demorei, mas fiz mais uma vítima. Cara, bom, me sigam nas redes sociais, Thiago Tino, né? Siga a indigna.oficial, @Projeto Frenesi, @Alpha_Pads. Então, cara, segue lá que sempre tem novidade, entendeu? Em qualquer um dos canais sempre tem novidade. Vocês vão ver como é que a forma que eu dou aula, a forma como são feitos os pads. Quer chamar para uma festa, quem é aqui de São Paulo, pode contatar o Projeto Frenesi. Assim, nós somos trabalhadores da música. Então o trabalhador da música, ele tem suas vertentes. Nós temos nossas vertentes. Imagina que a gente atira para todo lado, não. A gente sabe o nicho de cada coisa que a gente trabalha. Então, né, imagina se no mercado só vendesse, tipo, sei lá, arroz. Não tem como, né? Tem que vender feijão também. Tem que vender margarina. Exato. Então é isso que a gente faz. Nós somos vendedores do nosso trabalho. Então, assim, para você que está iniciando o estudo da batera, paciência. E procure sempre um professor, tá? A internet é legal, mas ela tem muita roubada, ela tem muita, tipo, informação errada, né? E não procure o professor porque ele é o fulano de tal banda ou porque ele é o mais caro. Não, às vezes dá oportunidade pro cara que está começando também, pro cara mais barato, porque ele pode ter muito conhecimento para te passar e menos vaidade, entendeu? Então, assim, dá oportunidade para todo mundo.
Todo mundo merece uma oportunidade. E estude sempre com o professor. E estude no PED. Estudar no PED é fundamental. É isso. Boa. Galera, tá aqui na descrição do episódio os contatos do Thiago, para você que quer ter aula presencial ou à distância. Dá aula à distância também, né, Thiago? Rola também, né? Nunca, ou não? Nunca dei aula à distância, não, mas. Não, né? Mas quem se sabe? quiser, a gente dá. Se quiser, a gente dá. Não tem problema, não. Os links para os projetos musicais de Thiago é Indigna, Projeto Frenesi, para você que quiser fazer a sua festa. Os links também para a AlphaPads. Pega o teu. Encomenda teu pad de estudo, tá? E, enfim, os contatos todos do Thiago você pode encontrá-lo, tá bom? Galera, esse foi Thiago Sorrentino em mais um episódio do Repercuta Podcast. É isso. Valeu. Vai acompanhando os conteúdos aí. Tem muita coisa para sair. E é isso. A gente se encontra, a gente se vê, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Abraço. Valeu. É isso, galera. Esse foi o episódio do Repercuta Podcast, live e episódio com Thiago Sorrentino, ele que é baterista lá de São Paulo, educador, professor do Baterias Beat, na altura de gravação desse episódio, e também baterista da banda Indigna e idealizador da AlphaPads, empresa de custom pads, né, de pads de estudo para bateria, entre outros produtos, aos quais ele detalhou aqui para a gente. É isso, a gente se encontra no próximo episódio, na próxima live. Para você que está ouvindo esse episódio em formato de audiocast, também estão aqui na descrição todos os links onde você consegue ter contato com o Thiago. É isso. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Repercuta!